Vamos lá. Tá indo. Ele falou que foi, mas eu não consigo ver. Ah, entendi. Ah, ele tá live. Ah, tá.
Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais essa aula do English Connect 2, aqui nesse sábado, às 2 horas da tarde. Eu sou a Beatriz. Hoje vocês vão poder me ver. Espero que vocês estejam me vendo e me entendendo. Quem estiver me ouvindo, por favor, coloca um like ou uma carinha feliz só para eu saber que está tudo certo com a conexão, tá bom? Então, na aula de hoje, eu preparei algo para nós continuarmos um pouco o tema que a gente estava tratando na semana passada. A gente falou um pouco sobre likes, sobre dislikes, a gente vai continuar falando um pouco sobre coisas que nós gostamos e que nós não gostamos também, tá bom? Parece um pouco repetitivo, mas a gente vai aprender coisas novas hoje e vai ser uma experiência também para vocês poderem revisar conteúdo, tirarem suas dúvidas sobre esse tema. Tá? Essa parte da lição vocês vão encontrar no manual do English Connect, nas lições 2 e 3. E aqui a gente, como sempre, eu vou colocar alguns exercícios para nós fazermos juntos, tá bom? Então, aqui vai mais uma vez a nossa tabelinha de gramática, né? Gramática é importante para nós podermos, então, entender um pouco sobre o contexto, como que nós devemos falar as coisas corretamente. Essa aqui a gente viu semana passada, né? Mas tem uma diferença. Então, como nós vimos também, eu vou dar um pouco de ênfase nessa parte, existem duas formas de você falar coisas que vocês gostam de fazer, coisas que vocês não gostam de fazer, né? Então, por exemplo, quando eu falo eu gosto de dançar, a gente pode falar I like to dance, como segue nessa primeira tabela aqui. Né? Então, a gente vai usar o verbo no infinitivo junto com o to. I like to dance. Eu gosto de dançar. Ou você pode falar também I like dancing, acrescentando esse ing que nós temos aqui nessa segunda tabela. Professora, qual é a diferença? Então, na verdade, ambos estão corretos. O que aconteceu foi que antigamente, né, o mais aceitável era o like ou don't like, né, com o ing, então dancing. E agora as duas formas são corretas segundo a maioria das gramáticas. Então, essa vai ser uma opção de vocês. I like to dance, I like dancing. Vocês que vão escolher a forma que vocês se sentem mais confortáveis falando, tá bom? E, novamente, nós temos aqui uma diferença, né, entre I, you, we, they, you, he, she, it. Sim? Então, o primeiro, esses 4 primeiros, né, I, you, we, and they, nós usamos com like e don't like. Sim? Enquanto com he, com she e com it, a gente usa likes e doesn't like. Então, sempre lembrem disso. O auxiliar, né, que nós usamos para I, you, we and they é o do. E o auxiliar que nós usamos para he, she, it é o does. Sim? E nós sempre lembrando que don't é uma contração do do mais o not. E o doesn't é uma contração do does mais o not. Sim? Ok, então vamos continuar. Para a lição de hoje, eu trouxe algumas personalidades para nos ajudarem a entender coisas que se gosta de fazer e que não gosta de fazer. Então, na última aula também nós falamos um pouco sobre países, né? Sobre Brasil, Argentina, United States, né? A gente vai usar um pouco disso agora nessa parte da aula. Então, aqui nós temos 4 personalidades, 4 pessoas famosas. Alguns vocês devem reconhecer, outra pode ser um pouco diferente, né? E cada um de uma nacionalidade diferente. Então, a primeira foto que nós estamos vendo aqui é do Jamie Oliver. Eu não sei quem já assistiu, ele tem alguns programas na TV a cabo, ele escreveu muitos livros de culinária, né? Ele é um chefe. E ele vem da Inglaterra. Depois nós temos um velocista, né? Que é o Usain Bolt, que é um corredor que ficou super famoso nos últimos anos, né?
Infelizmente, ele já se aposentou, mas ele é bem conhecido por correr. Depois nós temos uma pintora brasileira muito famosa, chamada Tarsila do Amaral. Ela foi uma pintora brasileira, principalmente da época do modernismo no Brasil, no início do século passado. E ela pintou, por exemplo, o Abapuru. Se vocês quiserem pesquisar aí no Google, é bem legal, o estilo dela é bem único. E ela usa cores, ela usa paisagens bem nacionais. Então vale muito a pena conferir o trabalho dela. E por último, nós temos a Beyoncé, que é uma cantora super famosa, que muitas pessoas gostam, né? É cantora e dançarina, e ela é então americana. E nós vamos usar então as habilidades dessas pessoas famosas para poder escrever coisas que nós gostamos de fazer. Sim, e também tem a ver com a nacionalidade dessas pessoas. Então vamos lá. O primeiro verbo que eu coloquei aqui, nessa nossa primeira sentença, é to cook e cooking. Por que eu coloquei essas duas versões, né? Porque como nós falamos anteriormente, eu vou colocar aqui na tabela, nós temos a possibilidade, né, de então usarmos o verbo com o to e com o ing. Então eu sempre vou tentar colocar as duas possibilidades, para caso vocês escolham usar uma ou usar outra, vocês já sabem qual que é a correta, tá bom? Então, voltando aqui para nossas frases, né? A gente tem aqui to cook e cooking, né? E nós temos, então, o nosso chefe. Eu vou ler uma vez a frase com vocês e vou falar de uma maneira bem devagar e depois vou dar algumas dicas, tá bom? Então, vamos lá. Jamie Oliver is an English chef. He likes cooking. Ok? Vou falar mais uma vez, agora vocês repitam depois de mim. Jamie Oliver is an English chef. He likes cooking. Então vamos lá. Então, Jamie Oliver é um chefe inglês e ele gosta de cozinhar, obviamente, né? Dicas de pronúncia. Então, quando a gente está falando do verbo to be, né, a gente fala I am, you are, he, she, it is. E um pouquinho mais para frente eu vou falar sobre uma parte geral dos sons do inglês, mas uma dica é que esse is, depois de Jamie Oliver, não é um is, como nós falamos i em português, né? Mas ele é o que nós chamamos de um i curto. Então você vai falar Jamie Oliver is. Is. Então não is. Is. Vocês conseguem entender a diferença? Quem conseguir, por favor, coloca aí um curtir ou algo assim para eu saber que vocês estão entendendo. Ou se eu preciso explicar de uma maneira diferente, né? E depois nós temos o verbo cooking, né, que eu coloquei com ing. Essa é a forma que eu adotei para poder falar, mas novamente as duas formas estão corretas. Então vocês poderiam falar he likes to cook or he likes cooking. As duas formas estão corretas. Ok? Professora, por que tem esse S depois do like? Porque nos verbos conjugados, na terceira pessoa do singular, que é o ele, ela e o isto do inglês, né? Que é o he, o she e o it, você vai acrescentar um S. Quando nós estamos falando do presente, tá bom? Isso vale para todos os verbos, no presente para a terceira pessoa do singular. Agora vamos então para o Usain Bolt. Então nós temos to run e running. To run, running, que é correr, né? Então a nossa frase é a seguinte: Usain Bolt is a Jamaican sprinter. He likes running. Então vamos de novo. Agora para vocês poderem repetir. Usain Bolt is a Jamaican sprinter. He likes running.
Então, a palavra sprinter significa também velocista, né? O que é isso? É uma pessoa que corre em pouco tempo um determinado espaço, né? Então, a corrida dele não é sobre espaço, mas é quem chega primeiro, né? Então, por exemplo, tem 400 metros. Quem que vai chegar primeiro nessa corrida, né? Quem é o mais veloz? Nesse caso, é o Usain Bolt. Então, o Usain Bolt, ele veio da Jamaica, né? E por isso que ele é Jamaican Sprinter. E, novamente, running é porque essa é uma opção minha, mas vocês também podem falar he likes to run. Professora, se vocês podem perguntar, né, por exemplo, por que as nacionalidades estão em letra maiúscula, né? Porque é assim. Então, a regra para países e nacionalidades são sempre em letra maiúscula, né? Então, quando eu falo inglês, jamaicano, brasileiro, americano, tudo isso vai começar com letra maiúscula. Assim como o nome do país, se vocês forem escrever, tá bom? Então, próximo. To paint, painting. To paint, painting. Então, pintar, né? Vamos lá. Tarsila do Amaral is a Brazilian painter. She likes painting. Tarsila do Amaral is a Brazilian painter. She likes painting. Então, Tarsila do Amaral é uma pintora brasileira. Ela gosta de pintar. Sim? É algo interessante sobre nomes estrangeiros no inglês, né? Então, vocês podem, claro, falar o nome dela como nós falamos em português, uma vez que ela é brasileira e nós sabemos a pronúncia correta, né? Vocês poderiam falar Tarsila do Amaral is a Brazilian painter. Mas para ajudar as pessoas naquele idioma a compreenderem um pouco melhor a escrita do nome, a gente tenta puxar o nome da pessoa para uma pronúncia mais inglesa, né? Americanizada, no sentido de se aproxima dos sons do inglês, para que o nosso ouvinte ele possa então entender a mensagem. E essa é uma parte interessante de aprender uma língua estrangeira, né? Porque quando nós estamos aprendendo uma língua estrangeira, significa que nós vamos possibilitar a comunicação daquela pessoa que não fala o nosso idioma, né? Então, nós estamos meio que trabalhando para que a outra pessoa não precise se esforçar tanto assim para compreender a nossa mensagem, né? E também para que nós possamos ser entendidos pelos outros. Por isso que às vezes as pessoas elas ficam, eu fico com vergonha de falar, porque às vezes a minha pronúncia não é tão boa, né? Eu tenho medo de estar cometendo algum tipo de erro. A minha dica é, língua é um aprendizado que você vai fazendo aos poucos, né? Mas a questão da pronúncia e da gramática, o importante é você fazer a sua mensagem ser entendida, né? E se você consegue se comunicar dentro daquilo que você já tem de conhecimento, isso é muito legal. E não precisa ficar com vergonha, né? Porque quem está possibilitando a comunicação é você, não é a outra pessoa, né? Então, quem está permitindo que a outra pessoa seja entendida e que a outra pessoa possa ouvir uma mensagem que ela compreenda, é você que está fazendo essa ponte. Então, não se esqueça disso, né? Às vezes tem gente que fica com vergonha, mas não precisa ficar com vergonha. É um aprendizado, né? E para aprender direito, a gente também tem que falar. E a outra pessoa que está nos ouvindo também tem que entender que nós estamos fazendo esse trabalho, né? Para que ela possa ter uma conversa no próprio idioma dela. Sim? Ok. E nós temos, então, a nossa última frase, né? Que é to sing or singing. To sing or singing. Então, mais uma vez, uma dica de pronúncia, né? No sing, a gente também tem aquele i que eu chamei de i curto, né? Um som que nós vamos ver um pouquinho mais pra frente. Então, o que é isso? A gente não fala sing, né? Sing, como talvez nós leríamos em português, mas a gente fala sang. Sang. Um som de i curto e no final sem ig, né? Sing. A gente fala sang. Como se a gente estivesse engolindo esse N, né? Como se esse N tivesse, esse N e esse G eles estivessem se transformando em um. Então, sang. Você tem que sentir o ar entrando e a sua garganta parando no sang. Sim?
Espero que tenha ajudado. Então vamos ler a nossa sentença. Beyoncé is an American singer. She likes singing. Mais uma vez. Beyoncé is an American singer. She likes singing. Ok? Então, Beyoncé é uma cantora americana. Ela gosta de cantar. Uma coisa que vocês devem ter percebido, por exemplo, é nos substantivos, né? Então, a gente não tem, por exemplo, palavras diferentes de profissões para homens e mulheres, né? Então, essas palavras, elas não têm um gênero definido, o que facilita para poder aprender. Então, se eu falo painter, eu posso tanto falar para Tarsal do Amaral, que é mulher, ou falar para Monet, que é homem, né? A mesma coisa para singer. Singer eu posso tanto falar da Beyoncé, que é cantora, quanto eu posso falar do Freddie Mercury, por exemplo, né? Freddie Mercury. Então, os dois são singers. Não tem a questão do gênero nessa palavra, né? Mesma coisa para outras profissões, como doctor, né? Que é a médica, ou o médico, né? Você só vai saber se é uma mulher ou se é um homem pelo nome da pessoa, pelo contexto, mas se alguém só fala a profissão da pessoa, ela não tem gênero, tá bom? Então, vocês só precisam aprender uma palavra, não precisam aprender o feminino e o masculino. Vocês aprenderam aquela palavra, ela vale tanto para o gênero feminino quanto para o gênero masculino, ok? E a mesma coisa nessa frase como nas outras, você também pode falar she likes to sing, né? Além de she likes singing. Ok? Então, vamos seguir para o nosso próximo slide. Então, aqui nesse slide, nós temos essa primeira parte do vocabulário. É uma parte que está na lição 3, né? Em que vocês vão poder acompanhar. Aliás, deixa eu... Aqui. Deixa eu já falar a página certa para vocês. Eu devia ter colocado aí. Então, se vocês quiserem acompanhar no manual, se vocês estão com ele no celular, no computador, ou mesmo no físico, né? Que é esse aqui. Vocês vão poder ver essa parte da aula, né, na página 6. Então, page 6, lesson 3, interests. Ok? Então, a lição 3 sobre interesses. É uma continuação da lição 2. Então, vamos lá. No nosso vocabulary de hoje, nós temos verbs e adjectives, né? Como eu falei na lição passada, aprender uma língua é interessante porque elas têm coisas muito similares, né? Então, nós temos verbos em português, em inglês também tem verbos. Nós temos adjetivos em português, em inglês também tem adjetivos, né? E lembrando, eu vou sempre dar uma classificação dessas palavras, mas eu vou falar de uma maneira bem simples. Então, se você é linguista, se você já estudou um pouco mais, ou lembra da categorização segundo um dicionário, não sintam-se ofendidos, mas eu vou tentar fazer a coisa bem clara. Então, o verbo é uma palavra que expressa uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Tá bom? E um adjetivo é aquilo que qualifica o substantivo, né? Espero que tenha ajudado. Então, vamos aos verbos de hoje. Então, nos verbos de hoje nós temos swim, swim. Depois nós temos play, play. Write, write. Paint, paint. Cook, cook. Dance, dance. Jog, jog. Read, read. Ok? Então, vamos agora falar um pouco sobre significados. Então, o verbo swim é nadar. Swim. Lembrando sempre, M no final da palavra em inglês é um M que você junta os seus lábios, né? Então, eu falo swim como se fosse um N, né? Que geralmente nós usamos isso em português. Palavras que terminam em M a gente usa com som de N. Mas é um som que você junta os lábios no final. Então, é swim. Swim.
Sim? Nadar. Depois, o próximo, nós temos play. E daí, nós temos duas palavrinhas do lado. Games e sports. Então, você pode... Play é jogar, né? Ou tocar um instrumento musical. Play também pode ser isso, tá bom? Então, quando eu falo play the piano, né? Tocar piano. Play the violin, né? Tocar violino. Então, é sempre... pode ser tanto jogar quanto tocar um instrumento, ok? Então, games, jogos, né? Ou sports, esportes, sim? Depois nós temos esse verbo que começa com W, que é o write. E write é escrever, sim? Depois nós temos o paint e o cook, que nós vimos anteriormente, que é pintar e cozinhar. Nós temos dance, que é dançar. Jog. Jog é uma corrida, mas é como que nós somos, fazer Cooper, né? É aquela corridinha que a gente faz, que as pessoas geralmente fazem na rua, né? Que não é uma corrida, assim, de esportiva, né? Mas é uma corrida, assim, para exercitar, né? Então, quando nós damos um Cooper, é aquela corridinha que nós damos na rua, aquilo lá é jog, né? To jog. E depois nós temos read, que é ler. Sim? E na nossa próxima parte nós temos, então, os adjectives, que são fun, interesting, boring, relaxing, tiring e challenging. Lembrando que para todos, né, esse ing é como se nós estivéssemos engolindo esse N, né? Boring, interesting, relaxing, tiring, challenging. Sim? Sobre a palavra primeiro vamos falar dos significados, depois eu vou chegar na palavra interesting, que é o que eu ia comentar agora. Então, nós temos fun, que é divertido, sim? Talvez alguns de vocês tenham já visto a palavra funny, que é quando você tem o mesmo tipo de palavra aqui, mais um N e um Y no final. Funny é engraçado, sim? E fun é divertido. E depois nós temos interesting. E interesting tem duas pronúncias que as pessoas usam no dia a dia. Interesting or interesting. Uma é interesting e a outra é interesting. Ambas estão corretas. Você usa qual você estiver mais acostumado a falar, ou que você se sinta mais confortável falando, tá bom? Interesting é interessante. Tem palavras no inglês que são muito parecidas com o português, né? Que é o que a gente chama de palavras cognatas. Que é quando a escrita de uma palavra, né? E até mesmo a pronúncia, ela é muito parecida com a nossa língua. E daí fica fácil para a gente fazer associação, né? Então, o inglês, apesar de ser uma língua de origem germânica, né? Ela tem muitas coisas do latim. Então, tem muitas palavras que são muito parecidas com a nossa, que nós agradecemos bastante na hora de aprender, né? Ok. A outra palavra é boring. Boring é entediante ou chato, né? Depende muito do contexto, mas tem esses dois significados. Pode ser chato ou entediante. Uma coisa que deixa você meio, sério, de novo, né? Que você acaba perdendo o interesse, que não é interessante, né? E depois nós temos a palavra relaxing, né? Que é relaxante, que é calma. Sim, relaxing. Depois nós temos tiring. Tiring é cansativo, né? Uma coisa que deixa você... vai acabando com a sua energia aos poucos. Ou de uma vez. Dependendo da tarefa.
E depois nós temos challenging. Challenging é desafiador. Sim? Challenging. Desafiador. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre esses adjetivos e relacionar um pouco com os verbos que a gente está aprendendo. Ok? Então, aqui embaixo nós temos uma conversation. E nessa conversation, como vocês podem dar uma olhada aqui, né? Nós temos sempre A and B. Eu vou ler os dois, então a gente vai fazer da seguinte maneira. Eu vou ler primeiro o corrido, e depois eu vou ler separadamente, com mais calma, para vocês poderem repetir, e nós vamos falar um pouquinho sobre essa conversa. Então, vamos lá. So, what do you like doing? Well, I like writing. Really? What do you like doing? Why do you like doing that? I like it because it's relaxing. What do you like doing? I like playing basketball because it's good exercise. I don't like playing sports. Why not? Because it's tiring. What are some things you don't like doing? I don't like reading because it's boring. Ok? Então agora eu vou ler mais uma vez devagar e espero que vocês repitam depois. Então vamos lá. So, what do you like doing? Well, I like writing. Really? Why do you like doing that? I like it because it's relaxing. What do you like doing? I like playing basketball because it's good exercise. I don't like playing sports. Why not? Because it's tiring. What are some things you don't like doing? I don't like reading because it's boring. Ok, vamos falar então um pouco sobre nossa conversa. Então nós temos, lembra da aula passada, né? So é então, e well é bem. Isso é o que deixa a conversa fluida, né? A gente faz a mesma coisa em português. Então, bem, sim, claro. Uhum. Então, vamos lá. Então, o que você gosta de fazer, né? Bem, eu gosto de escrever. Sério, né? Really? Sério? Why do you like doing that? Por que você gosta de fazer isso? Eu gosto porque é relaxante. Sim? Mais uma vez nós temos o why e o because, né? Why de pergunta e o because porque de resposta, né? Então os dois são porquês. Why para pergunta, because para resposta. Sim? Então a responde, né? What do you like doing? I like playing basketball because it's good exercise. Então, por que você gosta de fazer isso, né? Eu gosto porque é relaxante. O que você gosta de fazer? O B diz, né? Eu gosto de jogar basquete porque é um bom exercício. E o B responde, I don't like playing sports.
Eu não gosto de praticar esportes, né? Por que não? Why not? Por que não? Because it's tiring. Porque é cansativo. What are some things you don't like doing? Quais são algumas coisas que você não gosta de fazer? Né? Então, some things são algumas coisas. Quais são algumas coisas que você não gosta de fazer? Eu não gosto de ler, porque é entediante, é chato. Sim? Se vocês tiverem dúvidas, escrevam nos comentários, que no final da aula eu vou dar um tempinho para poder respondê-las, tá bom? Então vamos seguir aqui. Eu peguei os nossos adjetivos e eu coloquei nesses quadros individuais para nós falarmos de coisas que podem ser fun, podem ser interesting, boring, relaxing, tiring and challenging. Para vocês terem um pouco mais de palavras para poder usar. Sim? Então vamos lá. Eu vou ler o primeiro quadrinho do fun. Fun. Então, o que pode ser fun, né? É claro que eu aconselho vocês, depois da aula, fazerem a própria tabela de vocês, né? Com verbos, com coisas que vocês podem achar que se enquadram dentro dessas tabelas. Por que eu incentivo vocês a fazerem isso, né? Porque é fazendo isso que vocês vão poder relacionar dentro de uma conversa. Então, eu tô conversando, eu tô aqui numa coisa mais espontânea, mas se vocês praticam em casa antes, vocês já conseguem acessar, né? Como se o seu cérebro ele grava isso na memória, e quando você precisa, ele vai acessar essa informação para que você possa usar naquela conversa, né? Então, vamos lá. Fun. To dance, or dancing, que é dançar. To go, or going to water parks. To go, going to water parks. Water parks são parques aquáticos, tipo o Wet n Wild, o Beach Park, né? Tem gente que gosta de ir, é divertido, o pessoal vai lá para nadar, né? Para aproveitar o tempo bom. Depois nós temos play, to play, playing, video games, to play, or playing video games. Então, jogar jogos de videogame, né? Depois, to go, going to concerts. To go, going to concerts. Então, a palavra concerts em inglês significa shows. Sim, não só concerto, como a gente tem de uma orquestra, né? Mas sim também de shows. São shows, né? Eles não usam essa palavra, eu vou para um show, né? Então, to go é ir, então eu vou para um show. Eu gosto de ir para shows, né? No geral. E depois to go, going to parties. Parties, né? To go, going to parties. Então, ir a festas, né? Depois nós temos o interesting, or interesting. Então, to watch, or watching documentaries. Então, assistir documentários. To go, going to museums. Museum. Então, ir a museus. To play, playing board games. Então, jogar jogos de tabuleiro, né? Board games. To learn, learning new languages. Então, aprender novos idiomas, novas línguas. To learn, or learning about the universe. Então, aprender sobre, about, é sobre o universo. Então, tem gente que gosta de assistir, por exemplo, a série Cosmos, né? Ou que gosta de ler livros sobre astronomia no geral, né?
Depois nós temos o boring. Então, coisas que podem ser entediantes. Novamente, essa é uma lista que eu fiz de coisas aleatórias e vocês façam as de vocês. Coisas que vocês acham que sejam entediantes ou legais, interessantes. Ok? Então, to go or going fishing. Então, ir pescar. Eu, sinceramente, nunca fui pescar, mas eu não sei como eu me sentiria sentada num barco esperando o peixe pegar o anzol. Mas tem muitas pessoas que gostam. Depois, to stay or staying home. Home. Então, ficar em casa, né? To stay home, staying home. Ficar em casa. Ficar em casa pode ser muito bom, mas também depois de um determinado tempo a gente cansa, né? Depois nós temos to watch or watching romantic movies. Romantic movies. Então, assistir filmes românticos, né? E depois nós temos to do or doing homework. Então, fazer tarefas de casa. Depois, relaxing, coisas que podem ser relaxantes, né? To listen to or listening to Enya. Então, quem conhece a Enya, é bem relaxante ouvir Enya. Eu gosto. Então, listening to, escutar, né? Então, escutar Enya. To go or going to the beach. Então, ir à praia, né? Beach. To play or playing the piano. Então, tocar piano, né? To sleep or sleeping. Então, dormir, né? To eat or eating chocolate. Comer chocolate. Depois nós temos as coisas que podem ser cansativas, né? Como to work or working. Então, trabalhar, né? To work. To take care or taking care of children. Então, cuidar de crianças, né? De novo, coisas são cansativas dependendo da quantidade de coisas, de tempo que nós sofrimos naquilo, né? Então, não são coisas que são boring, são coisas que depois de um certo período, de certo tempo fazendo isso, você acaba ficando cansado, né? Depois, to do or doing exercises. Então, fazer exercícios, né? To study or studying. Então, estudar. To read or reading. Então, ler. E coisas que podem ser desafiadoras, né? Challenging. Então, to learn or learning German. Então, aprender a falar alemão, né? Aprender alemão é uma coisa que pode ser desafiador. Temos to skydive or skydiving, né? Que é pular de paraquedas, né? Fazer paraquedismo. Eu não tenho capacidade para isso. Eu morro de medo de altura. Então, para mim, seria extremamente desafiador. Só faria se realmente fosse uma questão de vida ou morte. Depois nós temos to play or playing the violin. Então, tocar violino, né? Que também é desafiador. Eu tentei uma aula e eu descobri que não era para mim. E depois nós temos to lose or losing weight. Então, perder peso também pode ser uma coisa desafiadora, né? E to be or being sick. Então, estar doente. Né? Estar doente também pode ser bastante desafiador. Agora, nesse finalzinho que nós temos, eu gostaria, então, de saber um pouco sobre as perguntas de vocês, né? Chegou uma pergunta aqui para mim sobre a pronúncia do TH, né? Então, deixa eu escrever aqui rapidinho para poder também ajudar vocês. Então, ele fala sobre a pronúncia do TH, né? Ah, professora, como é que eu pronuncio o TH? Então, o TH do inglês ele é pronunciado da seguinte maneira. Você vai colocar a sua língua no meio dos seus dentes. Vai fazer um tá, tá, né? Tá. Então, that, these, those,
ok? Espero que tenha ajudado. Infelizmente, nosso tempo acabou por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu desejo a todos uma boa semana. E que eu vejo vocês, então, semana que vem. Tchau!